difícil, mas também posso dizer que somos os primeiros, tá? A magistratura é o primeiro segmento que está preocupado, está buscando soluções para essa situação. Eu discordo em relação à afirmação de que os recursos, na quantidade que nós temos dentro do sistema processual, são necessários. Nós realmente, isso é uma realidade, o sistema processual brasileiro, ele é um sistema que gera, e esse problema de morosidade processual, ele possibilita uma série de procedimentos desnecessários, ele não é um processo enxuto, ele possibilita uma quantidade de recursos extremamente alto em relação aos outros sistemas judiciais, e isso é um fator de demora do processo. Não só demora a procrastinação do processo civil, mas também garante a impunidade no processo penal para casos, principalmente casos de pessoas com um grande poder aquisitivo que possam usar dos meios, dos melhores profissionais para levar à prescrição o processo. E leva à prescrição o processo, leva através dos recursos, isso é uma realidade estatística, isso não é especulação, um chute, né? não é uma suposição, né? Nós temos dados concretos em relação a isso. Então, o problema hoje passa não só por orçamento, o orçamento é uma questão, porque nós temos uma realidade, vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, nós temos no Rio Grande do Sul 6 mil processos por juiz hoje numa média. Claro, tem juízes que têm 200 mil processos, juízes da Fazenda Pública, mas uma média no estado é de 6 mil processos. O CNJ diz que a capacidade laboral de um juiz hoje, para suportar razoavelmente, é 2 mil processos. Dentro desse limite se autoriza a abertura de varas e vagas e cargos para juízes no Brasil todo. Bom, esse é um critério estatístico do CNJ que é utilizado muito para a Justiça Federal, que tem, de certa forma, orçamento para abertura de vagas. Mas as justiças estaduais não têm, em função desse quadro orçamentário, dos orçamentos estaduais são muito combalidos. Tanto é que nós, do Rio Grande do Sul, tivemos em 2010, além de ter o problema orçamentário, a limitação orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos uma representação no CNJ para reduzir ainda mais o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para o Poder Judiciário, até feita pelo deputado Marquesan, se baseando no entendimento nacional, que caiu esse entendimento, em que os índices deviam ser aplicados sobre outros patamares que reduziria ainda mais o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Isso acarretaria, Luiz, um congelamento na contratação de servidores durante 4 anos do Poder Judiciário, que hoje, acho que, se não me engano, tem um déficit de mais de 2 mil servidores. 2.500 servidores. 1.500. Isso se não estatizar os cartórios que são privatizados. Então, toda essa luta, esse empenho, a magistratura teve. Eu me lembro quando presidente da JUS estivemos no CNJ e fizemos todo um levantamento estatístico da demanda judicial do Estado do Rio Grande do Sul, a resposta que demos e o aspecto constitucional da incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E conseguimos reverter uma posição histórica do CNJ em relação à aplicação dos índices, que hoje vigora esse que nós conseguimos estabelecer lá. Então, isso fez com que não reduzisse o orçamento do Poder Judiciário. Mas o problema não é orçamento, só orçamento. Porque se fosse orçamento, nós tínhamos que triplicar o orçamento para adequar esse número do CNJ. O problema está também numa cultura do operador do direito pelo procedimento. Eu trouxe aqui, esse papel aqui, nada mais é do que uma informação de um processo que eu julguei em 2007. Uma ação civil pública sobre planos econômicos, sobre a variação cambial, contra todos os bancos. O processo tramitou 10 anos, em função da peculiaridade que é uma ação civil pública. Eu julguei em 2007 e houve apelação, evidentemente, porque o impacto econômico era muito grande. Eram milhões de pessoas atingidas, enfim, houve recurso de apelação. Aqui eu tenho a lista, cada númerozinho desse é um recurso que tem no tribunal. Então, a apelação é o recurso onde se discute o direito material. O direito que interessa, o direito que foi violado. E tem mais 30 recursos agregados à apelação para discutir a forma. Se foi tempestivo, se não foi, se a parte, se é valor da causa, enfim, uma série de coisas.
Então, os desembargadores se reúnem 29 vezes, aqui nesse caso, 29 vezes. Analisando o mesmo processo. Forma, mas o mérito não é analisado. Isso no segundo grau. Aí depois tem o terceiro e quarto grau. Então, um sistema que tem 6 mil processos por juiz não suporta, além dos 6 mil processos, essa quantidade de procedimentos. Agora, o argumento para defender os recursos é os erros. Mas será que se o judiciário erra tanto assim que precisa 80 vezes em cada grau? Então, fecha o judiciário. Fecha, porque não é possível que um sistema erre tanto. Porque os outros sistemas, meia dúzia de recursos, resolve o problema. Quer dizer, a avaliação razoável para o processo é que tenha uma revisão, mas não por 80 vezes. Porque isso implica exatamente no contrário, ao aumento da possibilidade de erros. Porque a carga laboral ela se torna de tal forma que reduz o tempo que o juiz tem de apreciar cada procedimento. Então, existe uma série de situações, eu só dei um exemplo dessa questão do recurso, outra também, a forma de contratação em que as grandes empresas fazem os escritórios de advocacia. Elas contratam por procedimento. Quanto mais atos processuais, mais o escritório ganha. Então, nós vemos assim, um recurso chamado embargos declaratórios. Cada despacho que o juiz dá entra em embargos declaratórios. 90% sem nenhum fundamento. E isso usam e abusam desse expediente. Quer dizer, o sistema não suporta esse tipo de cultura. A cultura do procedimento. Quer dizer, existe toda uma possibilidade de procrastinar o processo através da utilização desses expedientes. Então, é a necessidade de uma reforma radical no processo civil para que se possa, primeiro, enxugar esses procedimentos para garantir o direito constitucional do razoável tempo do processo ao cidadão. A essência é a busca permanente de postergar. Noedir Rodrigues da Silva. Bom, saúdo mais uma vez ao culto apresentador, aos meus colegas de debate e agradeço aí o convite que nos distingue, nos honra a todos do Ministério Público do Trabalho e também parabenizo a casa aqui, a produção, pela escolha de um tema tão atual e tão relevante, porque ele não diz respeito apenas aos operadores do direito, a nós, no caso, que trabalhamos no Ministério Público, Judiciário e a OAB, mas diz respeito à sociedade como um todo, né? Porque todo mundo pode, eventualmente, precisar de ir ao Judiciário. E, então, como sempre, esse debate ele pode ser enfrentado por diversos ângulos e vem sendo enfrentado. Nós aqui, infelizmente, não teremos uma solução para o problema, mas nós queremos contribuir com as nossas impressões e com as nossas experiências, muitas delas já declinadas aqui pelos meus colegas de debate. Nesse primeiro momento, eu gostaria de acentuar apenas o seguinte: o acesso ao Poder Judiciário é garantia fundamental. Isso está lá na Constituição, nada pode afastar esse direito. Então, quando nós pensamos numa solução para o problema dos tribunais abarrotados, nós não podemos ignorar essa garantia constitucional. Além disso, esse acesso ao Poder Judiciário e um judiciário de qualidade, como é o nosso, e os testemunhos já estão aqui, é uma nota das mais essenciais dos regimes democráticos, né? Estado democrático de direito é isso. Estado democrático de direito não é aquele que promove eleições, como fazem alguns estados vizinhos e nem tão próximos, e propalam aos quatro cantos do mundo que são países democráticos, porque tem eleição para presidente, né? Não. Regime democrático compreende a existência de instituições democráticas sólidas, independentes, como é o caso brasileiro, ao menos no que diz respeito ao judiciário. Bom, e aí nós já chegamos numa possível causa desse crescente acesso de pessoas ao judiciário,
é a confiança no judiciário. Nós vivemos tempos onde o poder econômico ele é avassalador, né? Nós que militamos na área do direito do trabalho, nós sabemos disso, que não resta muitas esperanças aos trabalhadores, e eu com certeza posso estender isso a outros segmentos da sociedade, fora do judiciário, né? Nós vamos, mais tarde, se houver oportunidade, comparar alguns números aí, não para concluir, mas para, talvez, dizer que o povo gaúcho não é, em todas as áreas, aquele que mais acede ao judiciário, né? Não é em todas as áreas. Hoje, a Justiça Estadual está com essa sobrecarga aí e a imprensa está divulgando aí. Por quê? Por exemplo, quando se diz que as varas fazendárias, né, estão abarrotadas, eu acho que a sociedade, o trabalhador, o homem simples deve entender isso de outro modo. Quem é o principal réu ali? Quem é aquele a quem é imputado descumprimento reiterado da lei? Então, se é uma vara fazendária, é o Estado. É o Estado. O Estado é um dos maiores réus em todos os ramos do Poder Judiciário. Bom, então, esse é mais um aspecto que nós não podemos esquecer. A falta de investimento foi abordada com muito mais propriedade pelos meus antecessores, mas eu quero focar um pouquinho na questão do meio ambiente de trabalho no judiciário, né? Não é a área de atribuição do MPT, mas eu, antes de ser procurador do trabalho e membro do MPT, eu sou um cidadão e eu sei o que ocorre. O senhor tem a prioridade na volta do nosso espaço aqui, junto ao telespectador, no Democracia, quando nós estamos abordando essa questão tão fundamental, tribunais abarrotados. É apenas uma chamada. E se eles estão abarrotados, é porque a população do Rio Grande do Sul confia que a justiça é protetiva, é eficiente, é capaz. Que os defensores são capazes de levar a bom termo os seus pleitos, as suas demandas, as reivindicações. Por isso, é fundamental que se trate, no segundo momento, do estado de sofrimento, de dificuldade por que passam os servidores e os magistrados também. Eles são, neste processo, também vítimas.